Olá, bem-vindo a mais um episódio do podcast Inovação Convida, um podcast que traz insights relevantes através de bate-papo com pessoas que transformam o mercado de varejo e trade marketing no Brasil e no mundo. E se você curte esse conteúdo, já se inscreve no canal, compartilha e dá um like aqui embaixo. E o tema de hoje do nosso episódio do podcast Inovação Convida é marketing no varejo. E hoje, gente, para o nosso bate-papo, eu estou com 3 convidadas maravilhosas, influentes, mulheres poderosas do varejo. Eu estou aqui com a Brenda Larissa, que é diretora de marketing do Supermarketing Torre, e ela é uma mulher poderosíssima que está fazendo a diferença no mercado do Rio de Janeiro através dessa rede do varejo alimentar, que tem atuação aí na Grande Rio e na Baixada Fluminense. Obrigada por estar aqui, Brenda. Muito obrigada, eu agradeço pelo convite. É uma honra estar aqui com mulheres tão influentes, aprendendo, né? Porque a gente aprende todos os dias. Obrigada. Muito bom, e eu vou aprender muito aqui com a Brenda e com todas elas hoje, com certeza, e você também. Estou aqui também com a Patrícia Rotelli, que é uma grande executiva aí do varejo alimentar, com uma carreira de mais de 20 anos, atuando na área comercial e também na área de marketing. Obrigada por estar aqui, Patrícia. Obrigada, Alice, pelo convite, e estou muito honrada em estar com vocês aqui, né? E com mulheres maravilhosas de gerações diferentes. Vamos trocar muito hoje. Vamos sim. E estou aqui também com a Cláudia Fernandes, que tem mais de 20 anos de carreira no varejo alimentar, em indústrias, na área de trade marketing, e seja muito bem-vinda também, Cláudia. Obrigada pelo convite, também estou super honrada de dividir essa mesa e esse dia com vocês aqui. Bem, então vamos começar o nosso bate-papo de um jeito muito prático e eu queria ouvir a percepção de vocês, a visão, a opinião de vocês em relação ao que vocês entendem que é muito diferente quando a gente fala do marketing no contexto de varejo em comparação a outros segmentos, indústrias, enfim. Qual é a visão de vocês em relação a isso? Cláudia? Quando a gente avalia o marketing do segmento de moda, publicidade, né, de luxo, a gente vê que tem uma diferença muito grande do varejo. Porque a verdade é que o varejo ele é menos glamuroso como segmento. E o marketing acaba pegando carona nessa característica, né? Eu acho que todo o dia a dia do varejo, que é aquela correria, muitas horas de trabalho, trabalhar sábado, né? Muita operação. Eu acho que isso acaba formando uma característica no profissional que é uma característica específica, porque eu acho que muda tudo na nossa vida, né? Primeiro tem que ter essa disponibilidade de muito trabalho duro, né? Muitas horas, e que molda até a forma como a gente se veste. Porque imagina, como é que a gente vai colocar um sapato alto, um blazer, que aqui a gente tá linda, né? Aqui. Mas no dia a dia, isso não é prático para você visitar várias lojas, né? E realizar o seu trabalho. Então, eu acho que essa primeira mudança que eu vejo aí no nosso dia a dia aí no marketing do varejo. Maravilhoso, faz muito sentido, né? Porque tem que estar realmente, tudo acontece no ponto de venda, né, Patrícia? E qual é a sua visão em relação a isso? Na verdade, assim, o marketing no varejo, para mim, a grande diferença é que ele tem que estar muito próximo do comercial, muito próximo de operações. Perfeito. Porque a gente tem que entender o comportamento do consumidor em tempo real, basicamente, né? E aí, atuando nas campanhas promocionais, até no CRM, e realmente conseguir entender e conseguir levar para o consumidor o que realmente faz sentido para ele naquele momento. Perfeito, porque ali é influenciar também no momento da decisão de compra, né? Então, a decisão, ela acontece no chão de loja e é fundamental. Em frente à gôndola, geralmente é em frente à gôndola. Perfeito. E você, Brenda? Eu acho que tem diversas coisas que são muito diferentes, né? Eu acho que, pegando o gancho da Claudinha, eu estudei na capital da moda, Nova York, e eu fiz marketing. Quando a gente fala sobre o glamour do marketing na capital da moda, e depois você vem para a realidade do Brasil e do varejo, a diferença é gigantesca. Mas o que eu acho que é mais interessante é como a gente tem que se adaptar para diferentes tendências. Então, quando a gente fala de moda,
normalmente as tendências são muito generalizadas, todo mundo segue uma determinada tendência que é dita na semana de moda, enfim. Pra gente, são diversos segmentos dentro de um único estabelecimento. Então, são tendências de saudáveis, tendências de carnes, tendências de bebida, que a gente tem que se adaptar e de uma maneira muito acelerada, que também é uma diferença, né? Pra gente, mudanças no comportamento, na alimentação que acontecem todos os dias, elas têm que gerar algum tipo de impacto no nosso negócio do dia pra noite. Já aconteceu vezes da gente ter que mudar ativações de marketing muito rápido, que normalmente não acontece em outros segmentos com tanta velocidade quanto a gente precisa dentro da nossa realidade, né? É verdade. Acaba que o nosso planejamento tem que ser rápido, né? E a gente tem que ser bem dinâmico, né? Normalmente eu gosto de falar que a gente tem que pensar com 3 dias de antecedência. A gente não pode planejar muito tempo. O hoje. É verdade. Porque o hoje ele pode mudar daqui a 1 hora. A gente pode estar falando sobre uma mudança que vai acontecer, enfim, ainda hoje, que precisa entrar na loja ainda hoje. Enfim, tem que ser muito, muito rápido. Não, e o nosso dia a dia, né, que eu acho também engraçado, que é assim, aí a gente tá lá, de repente vem a indústria falar de papel higiênico. Aí você tem que traçar uma estratégia pro papel higiênico. Aí daqui a pouco, virou, é bebida. Então, você, em um dia, você fala de várias categorias. Então, você acaba tendo que... A verdade é que, embora tenha essa percepção de que nós somos operacionais, eu acho que o profissional de marketing que atua no varejo, ele é até muito mais especializado, porque a gente acaba agregando conhecimento de diferentes categorias. Né? Com certeza. Então, eu acho que cada vez mais, no momento que o ponto de venda, né, que a loja física toma mais força, eu acho que a tendência é que o profissional de marketing também, que atua no varejo, vá ganhando essa mesma força que hoje é dada para esse segmento. Perfeito. E acho que você trouxe um ponto importante, que é justamente essa necessidade, essa diferenciação do profissional de marketing no varejo em relação a ser mais especializado. Tem que ter o olhar estratégico, porém, como a Brenda, Patrícia, você também bem colocou, tem que ter essa perspicácia de que as coisas acontecem com muito mais velocidade nesse mercado do que em outros. E aí você trouxe esse exemplo da indústria, e eu tive a oportunidade de negociar com muitos profissionais de marketing, sendo trade marketing na indústria, e eu percebo como é importante, faz diferença ter um profissional de marketing junto com o trade da indústria no momento das negociações, que muitas vezes acabam ficando muito centralizadas no time comercial. E aí quero aproveitar e até entender com vocês como funciona essa dinâmica no dia a dia de vocês com o time comercial e como vocês percebem que o marketing agrega nesse sentido, nesse processo de negociação junto com as indústrias. Então, eu acho que o marketing é primordial, porque o comercial, ainda no varejo, eu acho que nem sempre ele tem uma visão tão estratégica 360 que vá construir ou fortalecer uma marca, fazer branding. Então, eu acho que o profissional de marketing, ele traz um complemento importante que profissionaliza muito mais o varejo. E aí a gente vê esse movimento todo do trade que começou com a indústria e a gente vê como mudou no nosso dia a dia, né? Quando eu comecei em supermercado, o marketing não era chamado para reunião de JBP. Nós recebíamos o que era para executar, né? E hoje a gente já vê que, né, nas minhas últimas experiências, não existia reunião de JBP sem o marketing estar. Pelo contrário, né? Muitas vezes o marketing até dominava a questão do planejamento, da estratégia. Sim. E eu, como indústria, vejo como isso é relevante e importante. Como faz diferença você, numa negociação de JBP, ter profissionais de marketing trazendo essa perspectiva de branding, né, de planejamento, de visão de marca, de desenvolvimento de categoria, que muitas vezes o time comercial, como você falou, não tem, porque eles estão preocupados realmente com o resultado de margem, da operação, de venda. Então, excelente. Claudinha, e você, Patrícia? Na verdade, assim, é muito importante o marketing e comercial juntos. Eu, por um acaso, né? Eu sou diretora comercial e marketing. Então, assim, eu ponho o chapéu de um, ponho o chapéu de outro, eu aparto brigas. Então, assim, muita emoção. Mas é importante porque são cabeças diferentes.
né? O comercial está focado lá na negociação, de levar o melhor preço, a melhor competitividade para o consumidor, né? E o marketing está falando de imagem, de marca, né? De fidelização do cliente. Então, são complementares. Eu acho que é isso. Então, é muito importante o marketing estar pensando no futuro, né? O comercial está muitas vezes pensando no presente, no mês, e o marketing está pensando no futuro, olhando na frente, dando input para a gente, né? Que a gente recebe também muito input da indústria, né? Mas o marketing também nos traz muito, muito input. E aí eu queria lembrar uma coisa que, assim, a decisão de compra hoje do consumidor, embora a gente tenha falado, está em frente à gôndola, né? Mas ele já pesquisou antes. Ah, sim. Com Ele já certeza. olhou antes. Então, a gente Com vê, certeza. assim, às vezes o consumidor em frente à gôndola, pesquisando e tomando a decisão lá, compro ou não compro, né? É bom para mim, não é bom para mim, tá mais barato em outro mercado, então... Acontece, em frente à acontece, gôndola, em frente à gôndola, a mercado. omnicanalidade, né? Sim. Que sim, são todos os canais. Então, ele é o cliente do e-commerce que compra e recebe em casa, mas ele também gosta de ir na loja, né? Ele compra em vários pontos de venda, ele compra no atacado, ele compra no varejo, compra na farmácia, compra na loja de conveniência dentro do prédio. Então, é esse consumidor, né, antenado e que tá com o celular na mão. Celular na mão, ele tem um mundo na mão. Né, fazer com que ele compre ali na hora. Ainda mais no varejo alimentar, eu acho que é um desafio maior, porque é um comportamento de cesta de compras, né? Ele não vai para comprar um item, ele vai para comprar uma cesta, e aí como também conseguir trazer essa realidade da omnicanalidade para esse contexto de comportamento, né? E o nosso desafio, né, Brenda e Claudinha, é sempre pensar como é que eu coloco mais um item no carrinho do cliente. Sim. Ele foi lá, comprou a cesta, mas eu preciso colocar mais um item, porque isso aí eu trago fidelização, trago mais venda, né? Aumento o ticket. Mas eu acho interessante que você trouxe isso e falou também sobre o fato do celular, né? A pessoa tá sempre com o celular. E hoje em dia, o uso das redes sociais é uma baita ferramenta para a gente poder colocar mais um item na cesta do consumidor. Porque quando a gente pensa na pluralidade, na velocidade que a gente tem para poder espalhar informação sobre um novo produto ou sobre um produto que é muito bom e às vezes aquele consumidor não conhece, utilizar as redes sociais hoje em dia é uma baita estratégia, porque você consegue falar com todo mundo e você consegue também, através de tráfego pago e outras estratégias voltadas para essa ferramenta, consegue direcionar para uma determinada região, para um determinado público de clientes. Você consegue colocar a pessoa compra determinado tipo de produto ou pesquisa determinado tipo de produto no Google. Então, ela vai receber uma determinada oferta para um determinado produto. Então, a gente consegue começar a mexer nessa cesta que antigamente, quando a gente não tinha esse acesso tão grande ao celular e as pessoas também não usavam tanto assim, a gente não tinha como controlar, né, de uma maneira tão rápida e prática. Então, as redes sociais hoje, a velocidade como um produto, ele começa pequenininho e aí se coloca nas redes sociais um produto novo, um novo segmento. Quando a gente fala, por exemplo, das bebidas proteicas, explodiu do jeito que explodiu porque muito veio das redes sociais e esse volume de saudabilidade que nos últimos tempos teve. Influenciadores, as pessoas literalmente assim virando influenciadores, falando sobre produtos, vendendo produtos, isso se tornou uma profissão. E quando a gente fala sobre influenciadores, assim, é o que a gente faz no dia a dia, mas por trás de câmeras, por trás, né, de muita coisa. E tem hoje pessoas que literalmente usam a própria imagem para poder estar vendendo produtos, vendendo ideias, vendendo conceitos. Então, eu acho que a cesta, que era algo muito difícil da gente estar mexendo, que às vezes a gente tinha que usar muitas estratégias pesadas para poder estar forçando a pessoa a colocar um produto novo, experimentar um produto novo, ela se torna um pouco mais aberta, digamos assim, né? O cliente, ele está um pouco mais aberto a experimentar. Eu acho que as redes sociais, elas têm uma grande participação nisso. Não, eu acho importante você falar isso, essa questão das redes sociais, porque isso aí também muda muito a nossa dinâmica de marketing. Eu acho que nós do varejo temos que ainda mudar muito pensando como são construídas essas marcas e como a venda acontece, né? Outro dia eu fui num shopping, era Black Friday, e aí tinha uma loja
lotada no shopping, com fila. Eu falei, o que é isso? Tipo, quando a gente vai em Nova York, tem aquela fila, né? Sim. Que os influenciadores trazem os clientes. E aí eu falei, eu fui lá, né? Lógico, né? Nós, mas o que é isso? Por que essa loja tá cheia? Brasileiro adora a fila também. E aí foi exatamente isso. Era uma ação de influenciadora, que era da Virgínia, com a WePink. E aí ela levou todos os clientes para irem na loja buscar, para uma loja física. Então, eu acho que na nossa estratégia, a gente tem que contemplar isso, porque se o marketing mudou, se a gente também não mudar toda essa relação, como a gente trabalha o marketing no varejo, a gente também não vai ser tão bem sucedido. E sabe o que é Sim, legal? perfeito. Quando a gente pensa sobre o relacionamento entre o marketing e o comercial, esses pensamentos e essas estratégias voltadas para o comportamento do consumidor não são, entre aspas, o natural da cabeça do comercial, que tem que estar focado verdade. na venda, tem que estar focado Na na margem. margem. Cada um no faz o seu estoque, papel. sim. Com certeza. E eu acho que é isso que entra justamente a parte agrega, né? mais importante desse relacionamento ser um relacionamento muito bom. Porque a gente não pode exigir que o comercial, ele preste atenção, digamos, que existe hoje uma influenciadora gigantesca aí, que tem uma influência muito grande sobre boa parte da população brasileira, que seria, no caso, a Virgínia, por exemplo. Exatamente. Esperar que o cara que compra arroz e feijão, ele vai ficar ligado nisso. Não, quem tem que ficar ligado nisso somos nós. E como que a gente pode aproveitar das estratégias que esses influenciadores gigantescos estão fazendo e adaptar para nossa realidade? Isso é algo que faz parte do nosso cotidiano. E a gente apresentar isso para a rede. Para eles, para essa rede de compradores, de diretores que ainda não tem esse conhecimento e que precisam adquirir isso e vão adquirir isso através da gente, do que a gente pode proporcionar. Hoje quando a maravilhoso. gente faz estratégia, se a gente for aproveitar isso, né? Toda vez que eu sento para falar com a indústria, eu sei que a indústria tem influenciador. Então, por que o influenciador não vem até a loja, né? Hoje eu coloco lá no meu plano, olha, o influenciador pode vir à loja? Que aí ele vem aqui, traz ele para mim, porque a indústria, né, essa relação também com a indústria eu acho muito bacana, importante para o varejo, porque a indústria tem muita estrutura. Muita. Se a gente pegar a estrutura de cada indústria e aproveitar isso para o fluxo da nossa loja, olha a riqueza que Com a gente certeza. tem. Não, Mas aí isso é- realmente só o marketing aqui vai É. pensar nisso de noite, né, como Sim. nós. Sim. E hoje o CRM é uma realidade, né? O CRM, muito se falou no CRM no passado, e hoje é uma realidade, de você entender o comportamento do consumidor via dados, né? Com certeza. Então, você sabe lá, a gente fala, por exemplo, o consumidor que compra lá fralda, lenço umedecido, né? Você consegue acompanhar até o desenvolvimento, né? O que ele vai comprar depois, né? Sim. Daqui a pouco vai para a fralda G, daqui a pouco ele já está indo para um shampoo de criança. Então, você consegue acompanhar como é que ele vai evoluindo ao longo do tempo. E assim, lá atrás, quando eu comecei marketing, né, Claudinha vai lembrar mais, era tabloide, TV e tabloide, TV e tabloide. É verdade. Então, assim, hoje, onde eu trabalho, praticamente não vou para TV mais. Então, é aplicativo, via celular, né? Ofertas direcionadas. Eu faço algumas ofertas massivas para todos os clientes, mas, assim, muitas ofertas são recomendadas para aquele perfil de cliente, sim. A gente tem uma régua lá de recomendações automáticas e mais algumas que a gente imputa, né, coloca em parceria com a indústria, para o cliente ter um supermercado na palma da mão. Então, o meu supermercado é diferente do da Alice, vai ser diferente do seu e do seu, dependendo da minha cesta de compra. Bem, e aí até aproveitando, né, Patrícia, você trouxe uma perspectiva fundamental, que é o CRM, dentro do marketing varejo, eu vejo como uma ferramenta crucial, não só no varejo, mas em qualquer ferramenta de marketing, você conseguir se relacionar com o cliente é fundamental, e o CRM, ele tem essa premissa, né? A gestão de relacionamento com o cliente. Então, qual é a premissa? É você conhecer o seu cliente e você conseguir usar os dados para conseguir ter insights relevantes de negócio e entender quem é aquele cliente de fato. Porque não adianta, o varejo desde sempre tem muita informação, essa é a verdade. Através das transações que acontecem ali no sellout, até mesmo da introdução do CPF desse consumidor no momento em que ele está realizando a compra, mas o dado por si só não quer dizer nada se ele não vira uma informação. E aí eu observo nas minhas tratativas com diferentes tipos de varejo, farma, perfumaria, alimentar, que ainda tem um longo caminho, em particular do varejo alimentar,
em relação a esse tema de CRM, né? Em trabalhar melhor esses dados para tornar, de fato, as iniciativas de marketing relevantes. Qual é a visão de vocês em relação a isso? Sim, assim, eu acho um longo caminho, sim. Na empresa que eu trabalho, a gente já está um pouco mais avançado, mas assim, é tecnologia, não é barato, dependo de gente também para estar, né, cientista de dados. Então, assim, apanhamos muito, né, para colocar tudo funcionando, mas não é uma coisa simples. Igual, eu vou dar um exemplo do CRM, ele é parecido com e-commerce. É tudo lindo, maravilhoso, mas é uma operação caríssima. E se você for olhar, poucos supermercados, né, poucos varejistas têm o e-commerce. Hoje, muito se utiliza do iFood, né, Rappi, as last miles, né? Sim. Mas o varejo mesmo, para montar uma operação de e-commerce é caro. Então, a gente sabe que o e-commerce é o futuro, o CRM é o futuro, mas não é muita a realidade do varejo hoje pelo custo, né? Pelo alto custo. Mas eu acho que é interessante a gente falar isso e pensar que, por muito tempo, o varejo, ele ficou parado no tempo. E era uma geração muito confortável também. Não que eles estavam fazendo nada de errado, porque estava dando certo. Até o momento em que todo mundo precisou se adaptar. E eu falo de uma adaptação no geral, não estou falando só apenas de adaptação à tecnologia do CRM, mas de toda a estrutura de loja. Hoje em dia, a gente vê que o cliente, independente da região que ele mora, ele procura por um supermercado que vai dar para ele qualidade, não apenas o preço. E eu acho que isso também faz parte de mudar o comportamento de quem senta na principal cadeira dentro do supermercado. Quem vai tomar a decisão do investimento para um CRM, por exemplo. Então, acho que hoje em dia, apesar de ter muito espaço de crescimento, a mentalidade do varejista está mudando justamente para se adaptar a essa nova necessidade, que é você entender quem entra dentro da sua loja, porque isso é um dado extremamente valioso, não apenas para nós, varejistas, mas para a indústria também. Sim. A indústria quer saber quem é o cliente que está comprando o produto do concorrente, por que está comprando o produto concorrente, ele compra aquele produto com o quê? Como que eu posso fazer aquele cliente parar de comprar o produto concorrente para comprar o meu produto? Sim. E esses são dados que nós possuímos e a gente consegue entregar essa informação para a indústria. Então, assim, o investimento nesse segmento é muito importante. Eu acho que, de um tempo para cá, os varejistas, eles realmente têm enxergado isso como algo muito importante de ser acrescentado na operação. Igualmente como o e-commerce, é uma tendência mundial. Hoje em dia, a gente fala que teve por um tempo um pensamento de que o e-commerce ia substituir a loja física, isso não aconteceu. E eu também acredito que não vai acontecer. Mas eu acho que ele não é um negócio que hoje a gente pode ignorar mais, né? Porque se fosse algo que a gente poderia ignorar, esses grandes players aí, o iFood, 99 agora, o Kita que tá chegando, eles não estariam tão fortes quanto estão hoje em dia. Então, assim, o investimento ele é alto. E a gente precisa enxergar que isso talvez não seja algo que vai dar o lucro da noite pro dia, como a grande maioria dos varejistas esperam. Sim, que as coisas deem lucro muito rápido, né? Tudo tem um retorno no mês seguinte. Exatamente, mas isso é algo que é crescimento, é relacionamento com o cliente, né? É qualidade e é experiência. Porque hoje em dia, quando a gente fala sobre varejo, o que diferencia o meu supermercado, do seu supermercado, do seu supermercado, do seu supermercado, é a experiência que o cliente tem quando entra na nossa loja. Perfeito. E isso você só entrega uma boa experiência se você conhecer realmente esse cliente. Concordo perfeitamente. Acho que é uma questão de mentalidade, muitas vezes, porque o varejo ainda está com essa mentalidade do curto prazo. Eu quero investir hoje e ter retorno amanhã. Né? E é o que você falou. Isso, muitas vezes, necessita de um investimento que vai dar retorno no longo prazo. E acho que é importante lembrar, eu que tenho adolescente, a Cláudia também, em casa, assim, eu não sei não, hein, se no futuro a loja física a gente vai ter que reduzir salão de vendas, porque assim, eles querem tudo pela internet, não quer ir na loja, nem para comprar roupa, nem mercado, nada. Ai, gente, eu não sou adolescente não, mas eu adoro uma loja física, mas é porque eu tô acostumada desde pequenininha com o supermercado. Mas eu acho
acho que, por exemplo... Eu acho que a gente também, porque é que nem eu. Meu marido pega o cartão e fala, meu Deus, para de ir a supermercado. Mas a gente é um caso à parte. Não, gente, a gente gosta, mas eu assim... nunca vi alguém querer ir tanto a supermercado. Então, Mas acho que a gente nosso já vício não dá pra comparar. A gente já tá vendo, assim, os hipermercados já acabando. Isso é verdade. Os supermercados ficando com tamanhos intermediários, assim. Sim. Aquele salão de vendas imenso, né? Que a conta não fecha, Sim. né? Tem Mas que uma mudar, dificuldade criar nossa, experiência. né, gente? Porque a gente tá falando sobre uma tendência, talvez, de diminuir o salão de venda, mas e a quantidade de lançamento que vem acontecendo? Como é que a gente a coloca isso gôndola dentro da vestida. gôndola? Não quer que diminua. Exatamente. Agora, A gôndola não é elástica. Acho que Não é é a frase que eu elástica. mais Nossa, ouvi. Você já ouviu gente, bastante, né? É uma loucura, né? Como a gente lida com esses lançamentos da indústria, é uma loucura. Agora, eu tive uma experiência, eu trabalhei no Zona Sul, né, há 13 anos, e aí eu que lancei o CRM lá. Então, na época, era aquele chaveirinho e tal. Gente, só um parênteses, era maravilhoso. Era maravilhoso. A gente fez muito trabalho legal na É época verdade, de é Unilever, verdade. calendário promocional com CRM. E É verdade. Zona Sul com CRM, ele andou sozinho muito tempo, né? Não, e aí mais uma coisa, o que eu achei mais interessante como experiência que foi feito no Zona Sul, é porque o Zona Sul sempre foi, né, uma empresa muito inovadora, e aí chegou um determinado momento que a gente falou, a diretoria falou, cara, a gente tem que mudar, tem que dar um passo além. E aí o que a gente fez com os dados? A gente pegou todos aqueles dados e fez meio que um gerenciamento de categorias a partir dos dados de CRM. E aí a empresa, nesse momento, mudou toda a estrutura dela a partir dos dados. Então, por exemplo, foi definido lá na época quais seriam as categorias de destino. E aí, na época, né, porque agora todo mundo tem, mas na época não tinha. Sim. Então, vinho, azeite, gastronomia. E aí, a partir desses dados de CRM, foi reestudada. Tá bom, então o vinho então a gente tem que contratar um especialista em vinho. O azeite vai ser? Vamos contratar um especialista em azeites. E aí vieram especialistas, abaixo dos especialistas veio a cadeia dessas pessoas de loja, né, que iam treinamento, uma mudança muito grande. E os próprios compradores, a gente mudou também, falou assim, não, primeiro que não é mais comprador, agora é gestor de categoria, Que legal. e ele vai ter que ter um outro nível de formação, porque a gente quer que ele também seja um especialista. E aí gerou também um plano de treinamento, como é que a gente ia capacitar esse gestor da categoria para ele ter uma visão macro. Então, eu achei, assim, uma forma muito assim, inteligente, que não é diretamente o uso do dado para o cliente final lá do CRM, mas ele realmente fez uma mudança estrutural na empresa. Na cultura Sim, da sim. empresa, né? Muito legal isso. A gente usa muito isso, né? O que está mais presente na cesta do cliente, qual perfil, né? O que vai ser minha categoria destino, o que é conveniência, o que é rotina. Exatamente. Isso a gente usa todas as informações para tomar decisões internas de estratégia do negócio. E dado é riqueza hoje, né? A gente está na era da IA. É, verdade. Dado é tudo, assim, o dado, mas o dado pelo dado não é É. nada, né? Na verdade, Exatamente. É a esse informação, dado né? tem que virar informação. E falando nessa era da IA, queria que vocês falassem da visão de vocês aqui para a gente ir caminhando para o final do nosso papo, em relação a como vocês enxergam a revolução do marketing dentro do varejo, o uso da tecnologia aplicado a esse contexto e qual a tendência que vocês percebem aí para os próximos anos para esse contexto dentro do ambiente varejista. A IA chegou mudando tudo, né? E no marketing, assim, impressionante, né? A gente consegue fazer um videozinho lá com um designer que eu tenho em 5 minutos, 10 minutos, eu coisa que a adoro agência também, eu tô demorava. viciada. Tinha uma agência que demorava um mês para me entregar um conteúdo, tinha que ir o briefing, né? Volta e vai de novo, ajusta aqui, ajusta ali. Agora você fala, troca isso aqui, troca a cor da roupa, e, né? Assim, sensacional. Sensacional. E assim, influenciadora digital. Uhum. Né? Assim, uma sacada assim sensacional. Eu não preciso ficar vinculada, né, a uma persona, né, a um artista, a um ator, a uma atriz, assim, que a gente, assim, infelizmente, a nossa marca, eu vou vincular a uma pessoa que
eu não sei o comportamento dela no futuro, né? É Então, sempre perigoso, né? Escolher um garoto propaganda. é sempre um risco. Tem Não um vou dizer que é risco. perigoso, é um risco, né? E aí a gente conseguir, né, ter um influenciador digital, né, nos moldes da Magalu, né, que é a nossa, foi a primeira. Assim, eu acho que é uma sacada muito legal. A gente consegue fazer vídeos, consegue fazer animação, né? A gente consegue até colocar a influenciadora digital fazendo compra na loja, tudo via IA, Isso né? é muito legal. E interagindo com outras pessoas e tal. Então, eu achei uma sacada sensacional. E embora a gente tenha gasto, né? Se gasta um pouco para desenvolver, né? Voz e a personagem e tudo. Depois Mas é um ativo da marca, né? Não, é um Pra- ativo da marca e economia, né? É. Não tem, a economia é bem grande. Maravilhoso. Mas eu acho também que, assim, apesar da IA ela conseguir facilitar muita coisa, porque de fato ela facilita muito a nossa vida, acho que não apenas para a parte do design, mas até para a organização interna. A gente fala sobre planilhas que às vezes demoravam muito para serem feitas, hoje a gente consegue colocar lá e pedir para ela fazer, ela faz, entrega rapidinho. Verdade. Mas eu acho que também faz a gente valorizar muito os nossos profissionais, porque a gente percebe que a inteligência artificial, ela, apesar de conseguir entregar conteúdos diferentes para diversos meios, as coisas se tornam muito parecidas, principalmente se eu usar da plataforma gratuita, porque muitos supermercados hoje ainda também não investiram na Quase plataforma ninguém tem paga, ou, enfim, outras ferramentas. Então, acaba se tornando tudo com o mesmo perfil. Que aquela plataforma tá buscando as informações até porque um aprende com o outro, Exatamente. Sim. E quando a gente olha para o nosso, por exemplo, um time de marketing, e principalmente profissionais como nós, eu acho que a inteligência artificial, ela não é uma ameaça pra gente, porque a nossa criatividade é algo que a inteligência artificial nunca vai conseguir replicar. Acho que Então, ela vai só ela- ajudar nos processos, Exatamente. né? E eu acho isso muito interessante pelo fato de valorizar o que a gente faz hoje. Então, apesar de ser algo que vai agregar muito no nosso trabalho, e que muitas pessoas ficam, às vezes, com medo, né? A inteligência artificial vai substituir os profissionais de marketing, de design, de tudo. Eu acredito que não. Eu acho que ela vem pra agregar justamente nesse seu posicionamento, assim, facilitar a vida. Às vezes, a gente precisa de algo muito rápido. Varejo, então, que às vezes faz um cartaz pra mim, precisa amanhã tá na loja. Você coloca a inteligência artificial pra fazer, ela faz, isso facilita muito, mas faz a gente valorizar aqueles profissionais que passam horas fazendo um conteúdo, passam horas desenvolvendo campanhas, passam horas pensando em estratégia e conceito. A gente mesmo, que às vezes, enfim, a gente faz as atividades do cotidiano, a cabeça fica no varejo, e aí a gente acaba tendo ideias, e isso, a tecnologia, ela não vai conseguir substituir, mas ela sempre vai conseguir ajudar e facilitar a nossa vida mesmo para poder passar esses conceitos e essas estratégias. Eu acho que assim, o ponto mesmo é facilitar principalmente a vida do varejo, né? Marketing no varejo com IA, porque a gente precisa de coisas rápidas, né? Com Soluções certeza. rápidas, e é diferente de uma indústria que vai lançar um produto, tem um ano, né? 6 meses para lançar, para pensar, para entender o mercado. A gente não, a gente precisa colocar o negócio para funcionar da noite para o dia. Então, isso para mim é uma bênção. Não, ainda mais considerando o time do varejo. A verdade é que sempre que envolve tecnologia, sempre causa esse medo de que vai tirar o emprego, vai tirar posições, né? Mas eu acho que a tecnologia, eu acredito também que seja sempre um meio, né? Até porque ela não funciona sozinha. Sim. Não, e a IA é assim, né? Porque a IA também você tem que tomar cuidado. Porque você fala pra ela concorda. Você fala, não, mas isso aqui não, ela também concorda. Quer te agradar no final. É verdade. Então, na verdade, o humano, né, vai ser sempre muito importante. Mas eu acho que a tecnologia é importante. O que é mais interessante é ver cada vez mais a importância do varejo para todas as tecnologias e como cada vez vai melhorando mais. Hoje em dia, eu atuo com retail media, né, que fala que é a terceira onda. E a verdade é que, olha que interessante, o varejo, ele se torna um veículo de mídia. Sim. Né? Sim. Concorrente da Rede Globo. Concorrente da Rede Globo. E aí, olha a força maior ainda que o varejo ganha com isso. E como a indústria vai cada vez mais se aproximar do varejo, porque além da gente estar lá, né,
na última linha do encontro com o cliente na hora da compra, você ainda é um veículo de mídia que antes a gente tinha que fazer o cartaz, mudar. O mais moderno era ter uma impressora na loja, né? Agora, você numa tela fala, eu quero mudar a promoção e muda naquele momento. Né? E é legal a gente estar falando sobre inteligência artificial e sobre retail media. Hoje em dia já tem empresas de retail media que eles têm o uso da inteligência artificial para identificar se aquele consumidor que está passando pela porta do supermercado é uma mulher, é um homem, está feliz, está triste, está com algum tipo de... tá acompanhado de uma criança, tá acompanhado da esposa. E mudar o que tá sendo colocado nas telas de acordo com a pessoa que tá passando. Gente, isso é algo assim... tem muito valor. Como que a gente, né, consegue ignorar isso e entender justamente a facilidade que a gente tem hoje de tá direcionando propaganda, direcionando promoção, direcionando, assim, todo tipo de comunicação. Entra justamente essa parte de ser fácil. Antigamente era cartaz, era papel. Hoje primeiro em dia... cartazista, depois é impressora e agora... Hoje em dia, é retail media, As então... telas, E cada vez mais eu vejo que a verba da indústria realmente vai seguir para o varejo. Aliás, isso já não é algo novo. Né? Na época que eu já estava trabalhando na indústria, eu vi esse movimento acontecer, em que praticamente trade não tinha muita verba, ficava concentrado na mão de marketing dentro da indústria para fazer grandes mídias, como TV Globo ou campanhas massivas, né? Enfim, em grandes mídias. E dentro desse contexto... Não vou revelar muitos anos aqui, para não revelar a idade, né? Mas vamos colocar aqui, alguns anos atrás, eu vi esse movimento de falar, não, a gente agora precisa colocar verba no ponto de venda. Então, se isso já aconteceu alguns anos atrás, hoje eu vejo que a tendência é cada 100%. Vez mais a futuro gente pensar, né? A indústria cada vez investir mais e mais no varejo, e aí voltando até o que a gente estava conversando antes, a importância do varejo seguir investindo em dados para trazer isso para a indústria, porque isso tem muito valor. Tem muito valor para a indústria. Muito valor. Muito então, valor. é fundamental. Porque é onde a indústria não controla, né? Exato. A indústria não controla o que dado acontece tá no nosso varejo. Fora também que é muito difícil você medir uma propaganda massiva, né? Algo que você coloca numa televisão, uma propaganda que fica lá e fica passando o dia todo, você não consegue efetivamente saber se aquele cliente que foi na minha loja ou na sua loja comprar aquele produto viu aquilo na televisão. Sim. E hoje, quando a gente fala sobre um produto que está sendo ativado em uma tela, ou um produto que está sendo ativado nas nossas redes sociais e as pessoas comentam, a gente consegue ter um pouquinho mais de noção de que aquela pessoa de fato foi atingida por uma comunicação que foi feita por nós, que estamos lá no marketing. A gente acho que até gera uma felicidade, né? Tipo, conseguir ter acesso a esse cliente, convencer ele a comprar. Esses dias a gente fez uma ação seguinte, o cliente que entrasse no concorrente, tivesse na proximidade, ia receber uma oferta relâmpago da loja. E super funcionou, tá? Sim. A gente viu, né? Porque era tudo geolocalizado, né? Escolhemos umas lojas, era uma ferramenta do Google. A gente viu o retorno. A gente consegue medir, né? Quando é assim, na palma da mão, ou no CRM, ou no geolocalização. Você consegue medir, eu consegui trazer tantas pessoas para a loja, comprou com isso, com mais aquilo outro. Isso é Agora, fantástico. Patrícia, isso que você falou, eu acho que os apps são um sucesso também no varejo, né? O aplicativo. Porque, na verdade, o cliente, ele quer ter acesso, ele quer ter o desconto. Sim. Então, a gente vê que ele usa. Então, eu acho que é uma coisa também que não pode mais sumir do radar nosso, do marketing do varejo. Ainda mais no varejo alimentar. Eu só compro com aplicativo. Exatamente. Porque, no final, a gente também quer ter a vantagem, a gente acaba indo e ativa, porque a gente quer ver o que tem lá. É a forma de fidelizar, né? De com o aplicativo, a oferta direcionada para o cliente, ele tá vendo aquela vantagem, e depois, talvez, você dá um cashback. Né? Cashback, eu uso essa estratégia de dar cashback para o cliente voltar, e eu caio em todas as armadilhas das lojas de shopping. Patrícia, você tem tanto de cashback, vou lá. Aí não, você tem que gastar 5 vezes mais, e pior que às vezes eu gasto. Então, isso é muito legal, né? Porque eu fico imaginando, tem certas pessoas que trabalham em segmentos que às vezes a pessoa não é cliente daquilo, né? Então é uma certa dificuldade. A pessoa, imagina, você trabalhar com algo que você não se identifica, mas você está trabalhando lá.
Mas todo mundo aqui frequenta um supermercado. Então, Não, nós todo somos... mundo aqui é louco por mim. Mas nós somos, assim, a gente precisa ir, a gente frequenta, a gente tem essa vantagem de que a gente consegue se identificar como cliente. Então, como cliente, a gente consegue entender a dor que a gente, como marketing, Sim. precisa solucionar. É Mas verdade. você sabe que eu acho que isso como profissão, eu acho que é muito... Claro, você é profissional, a gente vai, como marketing, atuar em qualquer área, né? Sim. Mas eu acho que realmente faz a diferença quando a gente ainda é apaixonado Com e certeza. utiliza, né? Sim. né? Agora, E assim, fala, eu não sei vocês, mas assim, pra mim, todo mundo é especialista em supermercado. Você trabalha no lugar tal? Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Com certeza. Eu vou anotar. Mas algumas coisas fazem sentido, né? Você não tem um produto tal, aí eu anoto. Mas assim, tem sempre um especialista na família. Onde você vai? Eu Com evito falar, certeza. porque eu vou receber vários feedbacks que talvez eu não esteja interessada no momento. Ai, maravilhosa. Gente, em falar em ser apaixonada. Pra gente fechar aqui o nosso papo, eu queria fazer 2 perguntas pra vocês. Primeiro, na verdade, eu queria que vocês dessem uma dica para quem tá assistindo a gente, que quer entrar nessa área de marketing, o que essa pessoa precisa fazer, o que ela precisa colocar na mente dela, o que ela precisa focar em termos de Marketing no desenvolver. varejo, Marketing no varejo, E um outro ponto que eu queria ouvir de vocês o posicionamento da inovação, ele tem muito essa conexão com humanização. E a gente sempre olha o indivíduo além do aspecto profissional. E aí, é um desafio trabalhar no varejo. A gente viu aqui que não é fácil, é tudo para ontem. Como vocês equilibram essa jornada de vida profissional para encontrar o equilíbrio de vocês no dia a dia? Como indivíduo, como ser humano. Eu não e a equilibro. Eu sou Falou a verdade. Eu não tenho equilíbrio Então, a primeira nenhum. dica para quem quer trabalhar no marketing com varejo, Não tá disposto trabalhe, a desequilibrar. não trabalhe. Já trabalhei com a Cláudia, posso dizer que isso é muito verdade. Sem equilíbrio, 2 horas da manhã. Mas feliz. Feliz, feliz. Eu acho- Nunca vi Cláudia triste. Alice, Nunca. também você Nunca tem que vi refazer Cláudia a sua triste. pergunta. Entendeu? Você não vai equilibrar. Você é feliz? Tá tudo certo. Maravilhoso, que isso é importante, Não, né, mas gente? o O que eu- equilíbrio não é você ter uma perfeição Sim. na sua jornada, mas esse equilíbrio interno, essa Sim, sua autenticidade, é você fazer coisas na sua vida que façam sentido pra você como indivíduo. E a gente fala da autenticidade aqui na inovação. Pra mim é assim, pra mim, eu gosto de trabalhar. Olha que horror, é horrível, né? É Mas a é sua verdade. autenticidade. Mas assim, eu gosto de trabalhar. Então, pra mim, trabalho e diversão, pra mim, é tudo misturado. Melhor coisa. Mas eu acho importante, nesse nosso segmento pesado do varejo, nós, líderes, né, de equipe, a gente sempre tentar levar isso para, eu acho, né, para a equipe, entendeu? Essa alegria, Sim. reconhecimento, para que as pessoas também encarem o trabalho da maneira como a gente trabalha. Que saia desse trabalho duro que a gente tem do dia a dia e também valorize, né? E que pessoas também vejam o varejo como um lugar também muito bom, que você possa se desenvolver como profissional, possa aprender, né? Evoluir. Então, eu acho que nós, líderes, somos importantes nessa mudança aí desse Sim. contexto. Porque, por incrível que pareça, a gente pega uma nova geração, né, que nem sempre tem essa relação com um trabalho de muitas horas, Sim. né? Que a gente talvez não se incomoda, mas o mundo mudou. Sim. E eu acho que tá certo, porque a gente também a gente não pode viver pro trabalho. Então, eu acho que a gente tem que tentar trazer uma leveza, tentar capacitar, incentivar as pessoas. Para mim, isso é primordial também, ainda mais para o marketing, porque nós trabalhamos com alegria, com criatividade. Então, a gente tem que ser uma área que também né, tenha isso internamente. E muitas vezes a pessoa não quer ser do varejo. Eu trabalhei, por exemplo, sempre supermercado, principalmente, você vê o seguinte, onde é? Longe. Avenida Brasil. É difícil, às vezes, você conseguir pessoas que queiram ir. Então, a primeira dica é seja apaixonado por varejo. Essa é a verdade. primeira dica. Não goste muito de rotina. Porque cada Não, dia é diferente do outro. Mas entenda que o varejo, ele tem um potencial enorme. Tem. A gente tem que entender Até de que o aprendizado. varejo, ele saiu... Lembra que o varejo, a gente pensa que, né, não era glamuroso. Só que hoje em dia, quando você vê,
O que hoje se fala? A loja tem que criar experiência. Então, eu acho que mudou essa relação. Hoje, cada vez mais, o varejo está se tornando glamouroso, ele tem o interesse da indústria e os profissionais têm que entender que onde tem desejo da indústria, onde passam milhares de clientes por dia, tem possibilidade de você se desenvolver. E principalmente aprender. Eu acho que exatamente. é uma grande ferramenta, assim, um grande ambiente de aprendizado, de comportamento, de consumo, de dados, Sim. de a capacidade de relacionamento, porque são públicos muito distintos, pessoas com diferentes Sim. perfis, né? A E gente resiliência. trabalha com 15 mil SKUs. Pois é. Tem, né, loja com 10, com 15, mas assim, você tem que entender de todas as categorias, né? Todos os comportamentos, Sim. Com certeza. quais são as tendências, e isso a indústria ajuda bastante, o time de marketing também. Então, assim, você acaba sabendo de tudo um pouco, Isso é né? maravilhoso. Vira É verdade, uma generalista, né? sabe de tudo. Acontece, o refrigerante sei, É. o proteína sei. Uhum. né? Porque você tem que estudar as Você categorias, a tem que indústria entender vem o que com tá acontecendo. dados. Então, acho que mais uma dica seria essa. A pessoa tem que gostar de aprender, de se desenvolver, ser curiosa. E assim, né, gente, tudo muda muito rápido, né? O varejo também. Então, o varejo, quando eu comecei há 25 anos atrás, não é o mesmo varejo de hoje. É muito diferente. Então, é adaptabilidade, né? Tanto com o consumidor quanto com as indústrias. E a gente ter flexibilidade, né? Resiliência também é importante. É. Pode Fundamental. colocar aí na sua É. lista. E você acha que você é equilibrada? Trabalho, vida Olha, pessoal? Não, a gente assim, né? A gente é ser humano, né? Claro. Então, eu também sou apaixonada no que eu faço, mas assim, eu integro muito bem minha vida pessoal, profissional. Eu tô no meio de uma reunião, o telefone toca, meus filhos, eu falei que eu tenho 2 adolescentes, eles adoram me ligar de vídeo. Aí eu paro só um minutinho, gente. Atendo ele, Guilherme, agora a mamãe não pode falar. Mas eu não deixo de atender, e de vez em quando alguma mulher, né? Porque esse mundo, eu não queria, não é para entrar nesse ponto, não, mas o mundo do varejo ainda é muito masculino, né? É uma realidade. Então, de vez em quando vem alguma mulher falar, eu acho o máximo quando você faz isso. Assim, pra mim já é normal. Então, eu Filho, atendo a gente ele, tem que tá? atender. Tchau. Sim. Aí eu tô ali em casa, tô no meio do nada, estudando pra prova. No final de semana o telefone toca com problema. Peraí, Guilherme, é o contrário, né? É. E geralmente é o mais novo que me liga mais. Aí eu vou resolver problema. Então, assim, a minha vida é muito integrada. E eu Legal. consigo, sim, tirar minhas horas de lazer. Eu consigo desligar um pouco, né? Fazer parar um pouco, uma tarde de uma sexta-feira e estudar alguma coisa. Porque Maravilha. senão você fica num looping, porque o varejo, né, verdade. te consome muito, você não para de trabalhar e você acaba não criando, não conseguindo fazer coisas importantes, você fica só na urgente. Sim, isso é um sinal de maturidade também. Não é por acaso que dentro dos compradores que eu tinha lá na minha época de negociação, eu via, eu comentei até isso com a Claudinha, né? Uma diferença em você realmente, em termos de vibração, né? De postura. Então, eu acho que a gente conseguir fazer essa integração é um sinal de maturidade. E é isso, essa é a realidade, né? A gente é humana, é a gente ser autêntica, é a gente entender que a gente não é uma caixinha. Agora eu sou profissional, agora eu sou mãe, agora... A gente é isso todo. E nem uma máquina, né? E nem uma máquina, maravilhosa. Até porque a loja fecha 10, né? Então, a loja abre 6, fecha 10. Então... É verdade. E você, Brenda, qual é a dica que você dá e como você percebe esse seu movimento de equilíbrio, né, da sua vida pessoal com a sua vida profissional no varejo? Eu vou puxar o gancho da Claudinha, porque ela tocou na geração Z, que é a minha geração. Maravilhosa! Então, eu posso falar, talvez seja ser um pouco mais direta com as pessoas da minha geração que estão entrando pro varejo. O que é até um pouco difícil de acontecer. E isso é uma pena, porque é um meio muito enriquecedor. Principalmente, assim, a oportunidade de falar com profissionais como vocês, a gente percebe o quão importante é, talvez para aquela pessoa que está estudando marketing, entrar para o varejo, porque o conhecimento que vocês têm é um conhecimento que ele não vai arrumar se for direcionado para talvez uma indústria específica ou para um trabalho específico em um lugar. E com o que vocês têm hoje, eu tenho plena certeza de que saindo do varejo, vocês podem ir para qualquer outro ramo que vocês vão ser aceitas. Então, acho que
eu falaria para essa geração de que, apesar de ter essa questão muito mais forte com o horário de entrar, o horário de sair, para nesse meio tempo aproveitar e usar de oportunidades dentro do varejo, principalmente o varejo alimentar, para conseguir o conhecimento, que foi algo que a gente já abordou aqui, mas também para aprender para futuros sonhos. Talvez as pessoas tenham outro sonho, trabalhar em outro lugar, mas aprender o suficiente para que isso venha a facilitar a sua vida profissional no futuro. Legal. Porque isso pode ser usado, sabe? Hoje eu tenho plena certeza disso. muita riqueza. Eu né, de olho, informação. exatamente, Você faz uma eu base. olho para minha vida profissional e eu sei que se eu tivesse ido para qualquer outro ramo, o conhecimento que eu tenho hoje, ele seria infinitamente inferior. E eu acho que é muito importante a gente olhar por esse lado, que se você está focado profissionalmente, você quer crescer profissionalmente, o varejo, ele é uma escola. Você entra aqui, É uma você vai escola. aprender desde a parte do conteúdo, realmente de aprender sobre produto, aprender sobre cliente, mas também a se desenvolver como pessoa. Porque como a gente falou, eu tenho loja em Belfor Roxo. Quando que eu me imaginei morando em Nova York e sair da minha casa na Barra da Tijuca para ir para Belfor Roxo? Mas é algo que eu faço, porque eu preciso fazer isso, porque eu tenho que estar disposta a isso. E eu estou disposta a isso. E é muito legal você ter essas oportunidades de conhecer pessoas diferentes, lugares diferentes do Rio. Você conhece diversas coisas que às vezes outras profissões, outros locais, outros trabalhos não te proporcionariam essa liberdade de você ter tanto conhecimento, tantos lugares diferentes como o varejo faz, porque hoje você não tem lugar para abrir loja, você abre loja em todos os lugares, abrir um cantinho, você vê lá, enfia um supermercado. É o que Todo lugar acontece tem um muito. supermercado. E o importante que ela tá falando é a proximidade de cooperações, né? Sim, fundamental. fundamental. O marketing, a diretoria, o comercial. É Com importante estar na certeza. loja, ver o que está acontecendo, ouvir o funcionário, ouvir o cliente. Eu faço muito isso. Estou na Sim, loja, eu sim, fico olhando o sim, que tá, muito como é importante que pra nós. está o comportamento ali no carrinho. Às vezes você está precisando de alguma coisa, e aí. Mas é engraçado, né? A gente tem cara que trabalha no supermercado, porque é só você estar no supermercado que vem alguém assim, você trabalha aqui? Eu falei, não tô de crachá hoje. Sim. Aí sempre tem alguém perguntando alguma coisa. Mas é gostoso, é gostoso. Eu gosto muito. Tem que ser É muito- Eu gosto muito verdade. dessa É muito área, é bom. muito Não, essa dinâmica, é proximidade muito legal. com o chão de loja, né, é muito importante E pra não gente. só para quem trabalha dentro do ambiente de varejo como vocês, mas também pessoas do trade marketing como eu que trabalham na indústria. Eu sempre falo isso, a Sim. importância de estar no chão de loja. certeza. Eu compartilho totalmente dessa visão da Brenda. Eu comecei na área de trade nova, né, lá em 2009. E como é rico você circular em Sim. diferentes regiões, conhecer diferentes perfis de varejistas, diferentes perfis de loja. Então, essa disposição de estar na operação, no chão de loja, eu vejo que é o que mais enriquece a nossa jornada, não só profissional, mas pessoal, como pessoa, como ser humano, né? Então, maravilhoso. Amei as dicas, amei a presença de vocês e, infelizmente, vamos ter que terminar. Eu ficaria aqui muitas horas, mas essa geração de hoje já tem um limite, né, de tempo de vídeo. A Brenda tem que parar, que é a geração Z. Ninguém vai aguentar Olha o nosso só, vídeo todo. eu acho que eu sou a geração Z diferenciada. Não é Zia, não. A Brenda... A Brenda é outra Aqui eu acho que deve ser tipo assim, a Brenda para às 8, às 10 e a Claudinha à meia-noite. É mais ou menos mais isso. ou menos isso, gente. Então, você que ficou aqui com a gente até o final, muito obrigada pela participação aqui, assistindo esse bate-papo maravilhoso. Eu aprendi demais, tenho certeza que você também. E a gente segue aqui com esse propósito de gerar insights relevantes para você, transformar o mercado de varejo, trade marketing, aí onde você atua. Muito obrigada e, não deixa de compartilhar esse conteúdo riquíssimo com outras pessoas. Dá um like aqui e se inscreve no canal. Gente, muito obrigada e Muito até a próxima. Obrigada. Obrigada. Valeu, quero um poder